Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre comunicação. Como está a sua comunicação? Como que é a comunicação de uma liderança? Ela tem que ser efetiva? Será que eu consigo interpretar o que o meu colaborador está falando ou o que o meu líder está falando para a equipe? Então, o que é ter uma boa comunicação? O que é ter comunicação eficaz? Sua mensagem está sendo compreendida? Quando vocês estão trabalhando, atuando dentro de sala de aula, fazendo trabalho em grupo, né, interagindo com um colega, ou até mesmo lá no campo de estágio, será que a comunicação de vocês está sendo compreendida? Será que seu colega compreende o que você fala e vice-versa? O que eu preciso ter para ter uma comunicação eficaz? Algumas perguntas vão nos ajudar. A primeira pergunta é: minhas ideias estão sendo claras para mim? Será que eu estou transmitindo, seja ela uma pergunta, seja ela uma informação, está sendo clara primeiramente para mim, antes mesmo de eu repassar essa informação para o outro? Essas ideias ficam claras para as outras pessoas? Eu crio um ambiente de confiança para essas pessoas? Quando eu falo em comunicação, eu também preciso estar atento ao ambiente onde eu estou. Como é que é esse ambiente? É um ambiente, vamos lembrar um pouquinho lá da questão do enfermeiro e com o usuário, com o paciente. É um ambiente seguro? É um ambiente que permite lá uma boa comunicação? É um ambiente que eu consigo ouvir muito bem o que o meu colaborador está falando, o que o meu paciente que eu estou prestando assistência está falando? Ele consegue me ouvir? Eu influencio a falar o que eu quero? Será que isso é positivo ou negativo para uma boa comunicação? Então tá aí algumas perguntas para a gente repensar, analisar como um futuro líder. Como é que está a comunicação interpessoal de vocês? Está sendo efetiva? Como é que eu vou atuar nesse mercado de trabalho? Esse mercado de trabalho globalizado, competitivo, então, também não podemos deixar de considerar que temos que ser mais do que humanos, porque nós lidamos com pessoas em todos os momentos, tanto lá no processo de gestão, quanto na assistência ao paciente. Expressões do conhecimento, da inteligência e da emoção ficam nesse meio competitivo e também nesse relacionamento humano. Esse ambiente pode ser afetado por diversos fatores, vocês concordam? Como sexo, dependendo do grupo, dependendo de quem vocês estão lidando, quem vocês estão conversando. A relação, o sexo, por ser um sexo diferente, isso pode influenciar na comunicação? A idade como que influencia na comunicação? Será que a minha fala de hoje, quando eu estou conversando com o idoso, ele consegue interpretar muito bem o que eu estou falando? Será que eu não falo muito em gíria? A região, nós temos aí um Brasil com território extenso, né? E essas diferenças de fala de região, né? A formação, dependendo do grau, o nível de escolaridade, isso pode influenciar na nossa comunicação. Porque muitas vezes a gente não pode falar com uma pessoa que tem um nível superior, falar da mesma forma com uma pessoa que é mais simples, que não tem o ensino fundamental completo. Não pode ser a mesma linguagem, as mesmas palavras. O cargo muitas vezes influencia nessa comunicação, né? E o relacionamento. Quando a gente é intimidado por uma outra pessoa, ou quando nós estamos, que pode acontecer, trabalhando com pessoas que muitas vezes não estão no nosso convívio diário, uma pessoa que muitas vezes a gente não tem afinidade. Então, isso são fatores que podem contribuir para uma comunicação interpessoal. Quando a gente fala em comunicação,
nós não podemos esquecer que temos um emissor, somos nós, temos a mensagem, a informação que vai ser transmitida, e temos também um receptor. E esse receptor que está recebendo essa mensagem, há uma troca, há um feedback. Ele vai interpretar a mensagem que nós, como emissor, estamos passando, e aí ele vai ou exercer, ou atribuir, ou colocar em prática aquela mensagem. Então essa mensagem tem que ser o mais clara possível. E quando eu falo em ser mais clara possível, nós temos algumas formas de comunicação. Nós temos a comunicação verbal, né, que é a oral, né, aquela que nós estamos falando, estamos dialogando frente a frente com o colaborador, com o paciente. Nós temos a fala escrita, aquela que a gente tem que descrever lá no prontuário, fazer a evolução, descrever a anamnese, descrever o diagnóstico, descrever a prescrição, descrever um ofício, uma carta de recomendação. Essa mensagem oral e escrita, ela pode ser manipulada? De que forma que ela pode ser manipulada? Fica aí a pergunta para vocês refletirem. Ou ela não pode ser manipulada? Nós temos lá, em relação à comunicação, a comunicação não verbal. O nosso corpo fala. Tem até um livro que destina a comunicação não verbal, que fala muito sobre isso, que o corpo fala. Então temos que ter cuidado com a nossa feição na hora que nós estamos falando, que é a primeira coisa que a pessoa percebe no ato da informação, no ato da comunicação. Então nós temos lá as expressões faciais, até a maneira como a gente se porta com as mãos, com o braço, com a perna, a posição que a gente fica. Se nós estamos olhando olho no olho no momento que faz o diálogo, no momento que nós estamos conversando, o tom de voz, né? Será que eu estou falando muito alto? Ou está um tom agressivo? Ou eu estou falando mais calma, mais suave, de uma forma que a pessoa entenda. Então esse tom de voz, a tonalidade da voz, também influencia nessa comunicação. A postura, como eu estou me impondo em frente a esse colaborador, em frente a esse paciente, os sinais. Será que eu gesticulo muito com a mão? Será que é uma forma também de chamar a atenção do próximo, de quem eu estou conversando, dialogando? As gesticulações. Um outro item aqui importante que eu tenho como comunicação não verbal, a língua de sinais, a língua em libras, né, que a gente faz a conversa, o diálogo com surdos. E essa linguagem, né, essa comunicação não verbal, ela pode ser manipulada? Nós falamos da comunicação verbal e agora estamos falando da comunicação não verbal. Essa comunicação não verbal, ela pode ser manipulada? De que forma ela pode ser manipulada? Em relação à comunicação não verbal, nós temos alguns itens, principalmente relacionados à nossa postura, que pode interferir nessa comunicação não verbal. Um deles é relacionado aos braços cruzados. Já ouviram falar, em relação ao corpo? Fala primeiro, gestos, a forma, a postura. Então, quando eu estou com o braço cruzado, quando você percebe, quando você está conversando e a pessoa está com o braço cruzado, a gente utiliza muito isso também na psicologia. Dá um entendimento que muitas das vezes a pessoa não quer receber aquela informação, ou muitas vezes não está interessada em receber aquela informação. O queixo apoiado na mesa, dá a entender para muitos que aquele queixo apoiado na mesa
Ou ele está prestando atenção na sua conversa, né? Ou ele está ali doido naquele momento que aquele período acabe, aquela conversa acabe, aquele diálogo acabe. Tamborilar os dedos na mesa. Alguém se identificou? Às vezes ficam ali, tá com uma conversa, e essa conversa muitas vezes é extensa, né? E ao tamborilar os dedos na mesa é um indicativo de pessoa, muitas das vezes, quer que aquela conversa acabe logo, ou é uma pessoa totalmente ansiosa. E inclinar-se para frente. Inclinar-se para frente tem um entendimento bem parecido com o quente apoiado na mão, né? Como forma positiva de estar prestando atenção na conversa do próximo, de estar prestando atenção no diálogo, que se importa ali com aquela pessoa, naquele diálogo que está acontecendo. Então, o nosso corpo fala, né? Por mais que a gente não apresente verbalmente o que está se passando, né, o que nós queremos falar, mas o nosso corpo fala. Nosso corpo transmite isso, e isso fica visível. Desde lá de uma contratação, de uma entrevista para contratação, até mesmo ao lidar com o colaborador diariamente, ao lidar com o paciente diariamente. Nós temos alguns itens, tá, que está relacionado com a comunicação não verbal, e muito relacionado com a postura. Observe bem essa imagem, né? Ela está agressiva ou descontraída? Alguns falam que as mãos para trás transmitem o que é uma descontração, uma empatia. E as mãos para frente transmitem uma agressividade, aquele líder mandão que impõe, né? A ideia de o que? De intimidar o outro, né? Os pés lá afastados eram o que? Liderança, autoridade. Ok? Identificaram alguém? Meticulosa ou receptiva? Com pés abertos e mãos abaixo do umbigo, né? Dá a sensação que de novas ideias, de que está interessada, ou com mãos e pés unidos e braços relaxados. Meticulosa, egoísta, não vamos generalizar, ok? Estou passando só algumas imagens, questão de interpretação, quando no ato da contratação em relação à postura do profissional ali, na entrevista, que muitas das vezes pode influenciar negativamente ou positivamente em relação àquele profissional. E falando de comunicação não verbal, o que nós podemos fazer para melhorar essa comunicação? Que critérios nós podemos considerar para melhorar essa comunicação? Seja ela verbal, seja ela não verbal. Como que eu posso, como líder de equipe, como um prestador de assistência, como que eu posso melhorar essa comunicação para ela ser efetiva? Nós vamos para o fórum fazer essa discussão, tá? E é uma discussão que eu quero ouvir um pouco vocês, né? Futuros enfermeiros, né? Como líderes de equipe, em relação à comunicação. Tá? Muito obrigada.